Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Resenha Máxima. Estamos aí numa bateria de vídeos, entrevistas, falando sobre profissões promissoras, profissões do futuro, profissões modernas. Hoje estou aqui com a Juliana Porto, nossa maravilhosa professora de matemática e de pensamento computacional do Força Máxima. Fala com esse povo aí, Juliana. E aí, galera, tudo bem? Sou Juliana e espero aí agregar um pouquinho nessa sequência de vídeos, né, da resenha. Tamo aí, bora. Vai agregar com certeza. Então, quando em sala de aula, terceira série do ensino médio, a gente chega com aquele motivacional para que eles, né, nos digam o que pensam sobre o mercado de trabalho. Aí eu costumo perguntar assim, galera, falem comigo, o que vocês pretendem? Eu tenho percebido assim nos últimos 3 anos que, em média, uns 30% das turmas falam sobre programação. Inclusive, tenho muitos alunos que ainda no ensino médio fazem cursos livres de programação. Então, assim, o interesse dessa garotada por essa área é algo já consolidado. Então, a galera está antenada, essa perspectiva de que é uma área realmente muito promissora. Porém, eu quero começar assim bem do começo, é bem basal. Queria que você explicasse para essa galera o que é programação, Juliana. Então, a gente não tem só a carreira de programador, né? Mas pensando nessa pergunta, o que é programação, a gente pode definir como uma sequência, é o processo de você criar uma sequência de instruções usando uma linguagem computacional. Vamos resumir isso de uma outra forma. O programador, o que ele faz? Ele vai receber um cliente ou uma empresa que seja, ou uma pessoa física, recebe do cliente uma demanda, um problema, e ele vai resolver esse problema usando a tecnologia. E aí ele tem diversas linguagens diferentes para resolver esse problema, mas esse processo de criar a solução para o problema é o que o programador faz. Então, perceba que é o processo. E não é aquele mito de que o programador é aquela pessoa que senta na frente do computador, naquela tela preta, estilo Matrix, e fica ali digitando vários códigos o dia inteiro. E não é só isso. Isso faz parte do processo, mas até a gente chegar nessa parte de escrever o código e, enfim, fazer de fato a solução, a gente tem toda uma construção, todo um processo anterior que ele tem que passar para chegar naquilo ali. Então, por exemplo, uma empresa vai te dar um problema, você tem que conhecer um pouco do setor daquela empresa, você tem que procurar se já existe alguma coisa, se já existe alguém que já tentou programar alguma coisa naquele sentido, para você não perder tempo também. Enfim, a gente tem um processo, definir, como a gente diz, separar em etapas o seu processo grandão, em pequenas tarefas, definir métricas, se aquilo ali deu certo ou não antes, até ele chegar na etapa de programar, que é fazer o tal do código lá. Então é um processinho um pouquinho mais complexo do que parece, e não é tão chato assim como que parece também. Que bom, acho que essa informação não ser tão chata, acho que vai agradar mais ainda quem já despertou interesse pela área. Falando em despertar interesse pela área, aqui você atribui esse crescimento da programação enquanto área, né, de mercado de trabalho e automaticamente também por despertar tanto interesse aí de pessoas que já estão no mercado de trabalho ou então que pretendem ingressar. Então, o desenvolvimento tecnológico, é uma coisa evidente já há muito tempo e todas as profissões, eu posso dizer praticamente todas, que têm a ver com alguma coisa da tecnologia, tendem a se manter por bastante tempo. E o que vai ficando obsoleto vai se perdendo. Então, com a pandemia, isso teve um notório aumento, assim, foi avassalador. Por quê? Todos os setores que foram atingidos por essa coisa do remoto, do híbrido, eles tiveram que fazer uma migração para essa coisa do híbrido, do tecnológico, para conseguir manter a sua empresa funcionando. A escola é um grande exemplo disso, né? Com a pandemia, se a gente não tivesse se adaptado, corrido atrás do dia para a noite para criar uma plataforma, usar alguma coisa, algum tipo de software, de tecnologia, para se adaptar,
os alunos estariam há 2 anos aí sem ter aula. É uma coisa que não tem como, né? Então, essa coisa da pandemia também fez com que o avanço tecnológico fosse cada vez mais emergente. Outra coisa são que as nossas crianças de hoje, os nossos adolescentes, eles já nascem incluídos nesse meio, digital. nesse mundo. Não tem pra onde correr. Tem até um videozinho, assim, que se dá uma revista pra um bebê e aí ele olha a revista e ele vai lá e passa o dedinho, assim, ó, tentando... Não rola, né? Tipo, como assim? Isso aqui é uma tela e não tá rolando, não tá fazendo nada, não consigo clicar. Porque pra eles, essa é a realidade deles. Eles estão o tempo todo conectados. Eles estão aqui, mas estão em 10 outros lugares ao mesmo tempo, conversando com outras pessoas. Então, a realidade mudou. Então, a gente tem que se adaptar, porque senão a gente que fica pra trás. Então, tudo isso faz com que essas não só a programação, mas outras carreiras sejam cada vez mais... Que estejam ligados na tecnologia, sejam cada vez mais relevantes no mercado. Isso. Beleza. Então, para a galera assim, que tem intenção, né, de atuar nesse ramo de tecnologia, no caso aqui, nosso foco é mais a programação, que tipo de habilidades, sabe, características que essa pessoa deve ter, que vai ser aproveitada, que vai ser muito útil para essa carreira? Então, a gente tem... Eu acho que, assim, tem algumas habilidades que são para todas, né? Todas as carreiras você precisa ser dedicado, você precisa ser responsável, enfim. Vou falar mais no sentido da programação mesmo. Acredito que tem que saber lógica, raciocínio lógico, você tem que exercitar isso o tempo todo. E se você não tem um bom raciocínio lógico, é só correr atrás, né? Porque hoje em dia todo mundo tem um pouco de lógica aí e isso é uma coisa para ser exercitada. E aí a gente vai estudar a lógica computacional, especificamente computacional. Tem a lógica matemática, enfim, são coisas separadas. Acho que a organização é uma boa coisa para um programador. Imagina você construir um código imenso e aí o seu chefe vai lá e fala assim, olha, tem um negócio que tu fez que eu quero que você mude. E aí você não faz a menor ideia de onde está aquilo. Onde esse negócio? Então, assim, a organização acho que é uma boa habilidade para um programador. Comunicação, por incrível que pareça, eu acho que é uma excelente habilidade para um bom programador. Por quê? O exemplo que eu dei, por exemplo, das escolas. Se chega uma demanda para um programador de uma escola, de uma plataforma de alguma coisa, enfim, ele tem que conhecer um pouco daquele setor para ele programar alguma coisa. Não tem como fazer no escuro. Como que você vai programar uma plataforma para uma pessoa se você não conhece como é o trabalho daquela pessoa? Às vezes você vai fazer uma coisa que ela não precisa, ou vai deixar de fazer algo que ela precisa. Então, isso não só na escola, em qualquer setor. E como a programação é uma carreira que pode entrar em qualquer setor, na agricultura, no automobilismo, na educação, na saúde, em qualquer área, o que acontece? O profissional ele tem que saber se comunicar, porque ele vai precisar das outras pessoas para fazer um bom trabalho. Fora que normalmente você trabalha em equipe, numa empresa, se a sua empresa for muito grande, você vai trabalhar em equipe, você precisa se comunicar bem. Eu acredito que é uma boa também. E, por último, tem uma coisa que eu não sei se é necessária, mas seria muito bom, que é você aprender inglês. A maioria das linguagens da computação, são em inglês, então precisa ser fluente em inglês para começar a procurar um curso? Não, mas é um estímulo para você já começar a estudar. Começa a estudar, porque isso vai fazer com que te dê um diferencial lá na frente. Acho que são essas, assim, algumas. Com certeza a lista vai agregar muito aí em quem realmente tem interesse. Você já citou 2 vezes anteriormente agora sobre as linguagens usadas, né, pelo programador. De forma assim, simplificada, do que se tratam essas linguagens? Então, linguagem em geral, não só, vamos falar de um jeito bem... Nada a ver com isso. O que é uma linguagem? Linguagem é a comunicação. Sim. A gente está se comunicando aqui através de uma linguagem. Correto. A linguagem computacional é a mesma coisa. A gente vai ter uma linguagem que o computador entenda. Então, a gente vai usar a linguagem que a gente escolher para passar os comandos para o computador executar.
Então, a linguagem computacional é basicamente isso. E aí a gente tem diversas linguagens diferentes que fazem funções diferentes. E aí a gente vai escolher qual é melhor naquele contexto, etc. Aí a gente tem Python, Java, C, C++, enfim, R, tem um monte de linguagem. E aí um aluno agora que está assim, e aí, por onde eu começo? Qual a linguagem que é melhor? Qual que é pior? Não tem melhor e pior. É aquele lance do contexto. Às vezes, para você fazer uma coisa, uma linguagem é melhor. Para você fazer outra linguagem é melhor. Só que um grande problema é que não tem como um programador ser um excelente programador em todas as linguagens. Isso é impossível. Porque ele vai ficar estudando um pouquinho dessa, aí quando ele vai para outra, a outra já atualizou, aí ele já perdeu um pouco daquilo ali. Então é bom que um programador escolha uma ou duas, algumas linguagens para ele ser especialista naquilo ali. Eu programo em isso aqui, eu programo em Java, eu programo em Python, eu programo nisso aqui. E aí, para você fazer essa escolha, eu acho que é interessante de você pensar no seu perfil, o perfil de programador que você quer ser. E aí entra em alguns termos técnicos que eu não sei se cabe entrar aqui, mas enfim. Tem o programador que é o front, né, o front-end, que é aquele cara que vai mexer no que aparece pra gente ali no site, por exemplo, o layout, o design, essas coisas. Tem o programador que é o back, que mexe em umas coisas mais do backstage mesmo, dos bastidores, que não vai aparecer pra você, mas que sem ele nada... É importante para aquilo que apareça nada funciona. Inclusive, a parte do layout, para ele funcionar, tem que ter uma funcionalidade, não basta ser bonitinho. Sim. E tem o programador que é o full. O full é o cara que é bom em tudo, que é bom nos dois. Então, e aí tem linguagens que são melhores para o cara que é back, para o cara que é front e para o cara que é full. Então, é um primeiro passo para a pessoa começar a pesquisar aí e ver que tipo de programador ele quer ser para escolher a linguagem. Então, são várias linguagens. Você tem um programador que é o back, que é o front, que é o full. Então é o seguinte, tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar bastante, pelo que eu estou vendo. E aí, como se dá basicamente o processo de formação, né, de um programador? Então, eu acredito que não tem muito para onde correr. Tem que fazer a graduação, gente. Sim. Eu sou defensora da graduação. Professora, mas eu falo professora, ó. Mas tem curso online, tem curso gratuito, eu posso fazer para programador, que não sei o quê. Pode, é super válido, você vai ter o seu emprego, você pode ser contratado. Mas depende do seu objetivo. Você quer trabalhar numa empresa multinacional? De repente, se você não tem experiência, ele vai olhar para a sua formação. Então, quem vai passar na frente? Alguém que tem um curso, alguém que já tem uma graduação, tem uma especialização, tem um mestrado. Então, eu acredito que a graduação é o melhor caminho. E aí a gente tem algumas graduações que você pode fazer. Eu anotei umas aqui. Engenharia da computação, ciência da computação, sistema de informação e análise e desenvolvimento de sistemas. São algumas das graduações que você pode fazer, que você sai dali apto a programar, ou ser analista de sistemas, ou qualquer outra coisa relacionada. Mas são algumas das graduações. E aí pode fazer cursos, tem bastante curso online. Hoje em dia tudo tem na internet, né? Então, assim, dá para se virar, mas procurar uma graduação aí é importante. Aí são opções variadas, acho que por atender diferentes necessidades e perfis, né, do que ele automaticamente pretende quanto programador. Acho que é importante, principalmente os alunos, saberem dessas graduações, porque você pensa assim, quero ser programador, mas não tem faculdade de programação, não tem isso. Então, é legal a gente saber esses nomes. Essas nomenclaturas podem mudar um pouquinho de uma universidade para outra, sim, mas basicamente é isso. Perfeito. E pensando nesse programador, né, como qualquer outra carreira, deve vivenciar situações que são favoráveis, desfavoráveis. O que tem assim, de ponto positivo e negativo nessa carreira? Então, vamos lá. Eu não quero puxar sardinha, né? Mas eu vejo muito mais pontos positivos do que negativos. Na verdade, quando eu pensei nisso aqui, é até difícil achar pontos negativos. Mas gosta muito, né? Não, vou te explicar. Os olhos brilham. Vou te explicar por quê. Ponto positivo.
Você pode trabalhar de qualquer lugar. Por exemplo, eu tenho um primo que trabalha para uma empresa canadense aqui de... Onde ele mora, gente? No Meier. Sim. Ele mora no Meier e trabalha para uma empresa canadense. O que ele tem que saber bastante? Ele é muito bom programador e sabe inglês. Isso. Então, ele consegue trabalhar de casa. E você consegue trabalhar... Você pode ser uma pessoa autônoma também. Basta ter o quê? Um computador, internet, no máximo ali. Você consegue trabalhar para outras empresas. Sim. Então, facilmente você pode ser um trabalhador autônomo. A remuneração é uma coisa que eu acho que é positiva. O salário é atraente, mas no sentido de que você consegue subir, você consegue atingir alguns patamares de uma maneira mais rápida do que em outras profissões, se você tiver dedicação. Acredito que um salário também é uma coisa atraente, né? Com certeza. Claro. Não sejamos hipócritas, né? Não sejamos hipócritas. Isso. Todos gostamos de um dinheirinho. Correto. Outra coisa... Deixa eu ver... Aquilo que a gente falou no início, como é uma profissão que está totalmente em alta, é uma profissão do futuro, dificilmente você vai ficar desempregado. Atualmente no Brasil precisa-se de mais programadores do que você tem programadores formados e atuando. Então, realmente é uma profissão que você consegue ficar por aí, né, o tempo todo. Apresenta uma oferta de vagas aí até acima, né, do que se pensa. Principalmente também por trabalhar em qualquer setor. Então isso aumenta a demanda mais ainda. E aí eu fiquei pensando em alguma coisa negativa, assim. Pensei em umas duas coisas. Primeiro é que essas linguagens que a gente falou, elas se atualizam o tempo todo. Tem novas versões, surgem novas linguagens. Então, se você quer seguir nessa carreira, você tem que ser uma pessoa que estuda o tempo inteiro. Você não vai parar de estudar. Então, o mercado acaba te exigindo a atualização o tempo todo, para que você automaticamente não fique perdido e automaticamente não perca as oportunidades. Com certeza. Outra coisa que eu puxei, assim, um caso muito específico, é que, por exemplo, existem alguns trabalhos em que você não pode se limitar ao horário comercial. Então, se você é uma pessoa que precisa de um horário fixo, você é acostumado com rotina, aquele negócio certinho de começar às 8, terminar às 5, talvez não se adeque muito, porque, exemplo, você quer atualizar o sistema de um banco. Não tem como você fazer isso no horário comercial. Uma rede de telefonia, enfim. Existem alguns casos específicos em que você não vai precisar trabalhar. Então, vai precisar trabalhar fora do horário. Então, são alguns pontos negativos, assim, estudar o tempo todo, que não é muito negativo, todo mundo tem que estudar o tempo todo, em qualquer profissão, tá? Estudem. E isso de, às vezes, precisar trabalhar... uma rotina, né? Não muito regrada, digamos assim. Perfeito. Então, vamos imaginar que tenhamos agora, assim, jovens pensando, ouvindo tudo que você disse, agora ficaram mais animados ainda com a sobreposição dos pontos positivos em relação... né? Temos um estudante da área aqui no estúdio já ali, ó, vibrando com as perspectivas que você expôs. O que você diria para o jovem, ou independentemente da idade, que queira, né, se aprofundar e entrar nesse ramo da programação? Então, se você ainda não tem sua profissão definida, está pensando aí se é para você ou não, eu acho que a primeira coisa que você pode fazer é procurar um curso online, pesquisa, veja vídeos, faz isso que você está fazendo agora, assistindo um vídeo sobre programação, alguém falando sobre... Porque isso faz com que você cada vez mais entenda sobre o meio e automaticamente você vai ver se você se identifica ou não com aquilo. Então, acho muito importante, antes de você cair de cabeça, assim, mergulhar, pesquisa bastante, tenta um cursinho online que é gratuito, vê se você está se identificando, para ver se aquilo é para você. Agora, a pessoa que já está ali, já está começando, o que eu faço? Qual linguagem eu escolho? Pesquisa um pouco sobre esses perfis, sobre que profissional você quer ser. E aí você foca todo o seu estudo naquilo para você atingir o seu objetivo. Não adianta, por exemplo, eu fazer engenharia para querer dar aula. Posso, talvez, mas já que eu quero dar aula, por que eu não vou pelo caminho, entendeu? Se você faz tudo planejado, tudo fica mais fácil. É o tal do perfil analítico, né?
vamos analisar todos os nossos caminhos, as nossas hipóteses, para a gente construir lá o nosso algoritmo lá da computação direitinho para chegar no nosso objetivo final. Sensacional. Pessoas, olha, eu não tenho nenhum tipo de apego, pelo contrário, eu tenho uma grande dificuldade de lidar com tecnologias, não consigo me imaginar como programador, mas eu fiquei encantado aqui com a perspectiva de quem tem algum tipo de aptidão. Então, espero que tenha agregado bastante a vocês. Fiquem de olho, sigam as dicas aqui da nossa mestra Juliana e te agradeço pela participação, nos agregou muito. Espero que você volte outras vezes para que debatamos outros temas. Dá um tchau para essa galera, Ju. Prazer, galera, estar aqui. E é isso, galera. Mulheres também, entrem para programação. E é isso. Um beijo. Valeu, até a próxima resenha máxima. Tamo junto.